Olá, seja bem-vindo à prática de hoje. Uma prática onde faremos posturas para fortalecermos o corpo e a mente. Vamos lá? Nós vamos começar a prática de hoje, uma prática redondinha. E nós vamos começar essa prática fazendo o Kapalabhati, só que sem o lenço, que a gente já fez a nossa faxina inicial, né? Então você pode usar um mudra, que a gente chama no yoga de Jnana Mudra, unindo indicadores e polegares, ou você pode usar esse outro mudra, onde você vai fazer a troca dessa forma. Você enrola bem o indicador, tanto faz o mudra, né? Mas o que você vai fazer? Você vai inspirar pelas duas. Ah, tá. Sentiu que tem sujeirinha ainda, como eu tô sentindo? Tá mais organizada aí. Mas vamos começar? Pode fazer assim. Alinha bem a coluna, eleva um pouquinho o teu queixo. Perceba que você tem uma inspiração um pouco mais longa e uma expiração curta e rápida. Você vai soltando, né? E você precisa do lenço. Você pega o lencinho, faz uma faxina e volta lá. Ainda mais com esse tempo, né? É capaz de soltar mais rápido. Uma coisa que eu digo sempre para os meus alunos, depois de um tempo fazendo a técnica, você começa a perceber que vem sujeira, assim, mas vem muita sujeira, né? Lá do interno mesmo. Então por isso que é importante a gente fazer por um tempinho para poder ver mais, sentir mais os efeitos da técnica. Esse é Kapalabhati. É assim que iniciamos o nosso yoga de hoje. Ok? Vai encerrando o teu exercício. Veja se você precisa de mais alguns ajustes. E aí a gente deixa o papelzinho de lado. Fecha um pouquinho os olhos para que a gente possa entrar num estado de yoga, entrar nessa presença, como eu falo sempre. Feche um pouquinho os teus olhos, relaxe o teu corpo e perceba-se. Perceba a delícia que é estar presente. Perceba, claro, se você se permitir, né, o quanto a gente pode entrar num estado de paz, que seja por alguns breves instantes, por deixarmos de lado todas as nossas preocupações momentaneamente, por deixarmos todas os nossos compromissos, todas as nossas questões, né, que ficam com a gente o dia inteiro, o tempo todo. Deixa tudo de lado e relaxe. Aumente a tua consciência com relação ao teu próprio corpo, nesse relaxamento. Perceba a força da gravidade da Terra, o teu assento, a tua base. E relaxe. É justo por termos essa base, esse chão, que a gente pode explorar a sensação de segurança.
temos um chão, temos aonde nos apoiar. É com essa consciência que eu gostaria que você inspirasse, contando 4, e expirasse, contando 8. Nós estamos fazendo com muita frequência esse respiratório, porque ele é bem importante para sairmos daquele agitamento mental, onde estamos o tempo todo, entrarmos nessa presença, nessa calmaria, na nossa realidade. Então, inspire, dilatando costelas, ou melhor, abdômen, costelas e parte alta, toda a caixa torácica se expande. E exale com a consciência de recolhimento, de parte alta, média e baixa. Expansão, contando 4, e expiração, contando 8. Sustente a tua presença, a mente vai escapar, e tudo bem, mas volta. Faça mais 3 ciclos, com muita presença, muito consciente. É muito importante que a gente lembre que nós temos aí na respiração um recurso poderosíssimo para mudar os nossos estados de consciência. Bastam 15 segundos de uma respiração assim para você voltar para o teu eixo. Quando você terminar essa tua respiração, você vai abrir um pouquinho os olhos, vai ver se precisa mexer um pouquinho a tua perna, as tuas pernas. E aí a gente vai ficar de pé, porque a gente vai mexer um pouquinho com esse corpo. E para tanto, claro que a gente vai começar com a base. Pés unidos, joelhos flexionados. E você, claro, vai fazer tudo o que puder. Se não der para fazer alguma coisa por conta de dor, você para. Você vai fazer um movimento circular. Isso. Um movimento onde você cuida para não tensionar o ombro. Relaxa o ombro. Um movimento onde você cuida para não estender a perna em momento algum. Bem redondinho. Já começa a dar uma queimadinha nos músculos, isso é bom. A asana de força é a asana de limpeza. Muda o sentido. A forma como a gente se alimenta e a forma como a gente dormiu interfere muito nessas sensações, né? Às vezes fica mais difícil, às vezes fica mais fácil, mas tudo bem. A gente faz o que dá. Parou esse movimento agora, a gente vem trazendo essa liberação e esse aquecimento articular para cima. Vamos para o quadril. Só para não perdermos o costume. Vem para o quadril, pés paralelos, pode deixar os joelhos flexionados. Isso. Feche os teus olhos e faça, como eu falo sempre, desse movimento uma meditação.
Reconheça as sensações desse corpo e o quanto você consegue experimentar esses movimentos com o corpo inteiro de uma só vez relaxado. A gente consegue entrar mais nessa prática. Mude o sentido. É sempre interessante começar com essas solturas articulares, né? Esses movimentos. Aliás, para qualquer atividade. O ar entra, o ar sai bem profundo. A respiração é ritmada. Agora eu quero soltar, além de soltar o quadril, eu quero dar uma liberada na coluna. Veja lá se é possível para você fazer assim. Separa o movimento, deixa os 2 palmos bem abertos nos pés lá para você ter segurança. E aí você vai deixar o braço muito solto no teu Hastinasa. Se você sente que fica tonto, deixa o rosto voltado para frente, tá? Senão, a cabeça pode acompanhar o movimento. Pode até fechar os olhos. Solta bem. Explora essa sensação lá da base da coluna, até os ombros, até o pescoço. Para devagarinho e a gente vai um pouquinho mais. Afasta os pés, desça teu quadril, pés para fora, mãos, os dedos das mãos para fora também. Você vai expirar para um lado, veja que as minhas pernas ficam imóveis. É só da cintura para cima que eu mexo. Volta, exala para o outro. Só mais uma vez. Exala para um lado, empurra, empurra, empurra a perna para trás, isso. Exala para o outro. Perfeito. Subiu de novo, aproxima de novo os pés. Agora a gente vai lá para os ombros. Isso, faz o que for preciso aí. Você vai deixar a cabeça por enquanto no eixo e o movimento circular agora vai lá no ombro. Cabeça no eixo. Respiração longa. E a gente sente, claro, uns nozinhos maravilhosos aí. Sentido contrário. Parou. Agora aquele de liberação das escápulas. Braço direito por cima. Teu braço direito por cima e o esquerdo aqui por baixo. Lembra disso? E você vai fazer esse movimento aqui, porque você vai tentar tocar com uma mão a outra para elevar as tuas mãos lá na direção do teto. Isso, respira bem profundo. Eleva tudo que der, cabeça no eixo. A respiração é mais longa ainda. Trocou. Você vai voltar. O outro braço, mão com mão ali, eleva. Respira, respira, respira. A gente tem uma tendência a parar de respirar quando está difícil. Aqui não precisa fazer isso porque a gente está fazendo
Tudo com muito cuidado. Volta. Soltou o braço. Agora é o pescoço. Solte a cabeça lá atrás. Um movimento bem redondinho, tá? Relaxa o ombro. Neutralize aqui a pelve, neutralize o quadril, deixa o quadril encaixadinho. Peso nos ombros. Porque aí eu vou estimular bem o nervo vago aqui nas laterais. Quando eu vou com a cabeça para a lateral, eu capricho nessa abertura. Chegou lá atrás, para e volta. Esse nervo vago está conectado a milhares de vários órgãos internos, né? E quando eu faço esse movimento e trago essa oxigenação para esse nervo, eu beneficio esses órgãos. Feche um pouquinho os olhos aí, capricha. Um movimento para um lado. E para o outro. Agora, pare com a cabeça lá atrás. Comece a fazer aquela força com os ombros para cima. Inspira elevando. E solta tudo de uma só vez com o ar pela boca ainda. Isso. Afasta um pouquinho os teus pés de novo. Cuidado para não escorregar aí com a meia, né? Se tem uma boa distância entre os pés, entrelace os antebraços. Veja se é possível devagarinho soltar o teu tronco, a tua cabeça. Vai percebendo a maravilha que é poder liberar essa lombar. Quais são os pontos de resistência do corpo? Respire longo, com a consciência nesses pontos. Porque a gente vai dissolvendo tudo isso. Faz um pêndulo agora com o tronco. Para um lado e para o outro. Solta o pescoço. Só mais um pouquinho. A gente acumula tanta coisa nessa lombar, né? Para lá no centro. Leve as duas mãos no teu tornozelo direito e puxe o tronco nessa direção. Desde o início da prática até o último instante, é muito importante que a gente faça valer a pena o que a gente se propõe aqui, né, no yoga. Observe o que a mente oferece. Observe e reconheça os teus padrões. Fique atento a tudo que ela oferece. Agora gira esse pé direito para fora. Flexione essa perna, esse joelho. E veja aqui, olha, eu estou flexionando esse joelho. Eu posso afastar mais um pé do outro, porque eu quero fortalecimento e alongamento. Claro que você faz o que puder. Toque com uma mão a outra lá atrás. Solte o teu tronco aqui embaixo. Solta o tronco lá embaixo. Se precisar, para um pouquinho e descansa, tá? Mas respira com otimismo aí, com paciência. Você vai deixar esse joelho flexionado assim e vai elevar o tronco. No Guerreiro 2, abre o peito. Eu tô aterrando, eu tô com uma base firme, isso mesmo. Joelho flexionado, ombros descontraídos. Queixo voltado lá para o ombro direito. Fecha um pouquinho os olhos, respira. Agora pense, palma direita para cima e eu vou trazer toda essa força lá da terra, da minha base, para o coração, que você vai elevar esse braço. Para cima e para trás, isso mesmo. Respira, respira, respira. E voltou. Quando voltar, estendeu o joelho,
recolher o pé, dá uma ardidinha boa na coxa e a gente vai se soltar devagar lá embaixo de novo. Aproveita esse calorzinho aí que surgiu. Elemento fogo ajudando a gente nessa purificação. Solta mais. Expirando, leve as duas mãos no tornozelo esquerdo. Observe os pontos de limpeza agora. Onde existir a sensação de resistência, a tua consciência está lá para liberação. Tá? Relaxe. Relaxe esses pontos. Puxa um pouquinho mais. Gira esse pé esquerdo para fora, flexiona esse joelho. O joelho vai ficar flexionado lá para trás, aqui no caso. Isso, Shirangushtasana. Toque com uma mão a outra lá atrás. Solta o teu tronco lá embaixo, como se quisesse levar a testa no chão. Aqui eu tenho uma força segura para as pernas, um alongamento importante para a região do quadril. Respire profundo e agora, mantendo essa base, você vai elevar o tronco. O joelho tem uma tendência de vir para cá, você já sabe, mas ele fica bem para fora. Braços elevados no Guerreiro 2 de novo. Ritmo na respiração. O ar entra, o ar sai. Palma esquerda para cima. Traz isso tudo para o coração de novo. Eleva, eleva. A outra mão desliza pela perna lá atrás. Isso. Uma retroflexão, né? Inspirou, voltou. E olha só, você já vai voltar para apoiar as duas mãos lá embaixo. Porque você vai voltar com as mãos apoiando os joelhos no solo, os 4 apoios. Perfeito. Aqui o punho está bem abaixo da linha do ombro. Joelhos abaixo da linha do quadril. Faça uma expiração no gato. Solta o pescoço. Inspira longo, abrindo. Gira o quadril lá atrás. Solta o ar, fecha. Inspira, abrindo. Aqui a gente tem uma breve pausa desses asanas de um pouco mais de força, né? Para a gente poder para a gente poder regularizar a respiração, que é muito natural que quando surgem aí os nossos desafios, que a gente se perca um pouquinho na respiração. Porque a gente está treinando, né? É como na vida. Vem algum obstáculo, aí algum desafio, a gente tende a dar uma estremecida, mas a gente continua. Expansão. E recolhimento. Só mais uma vez. Agora, aqui nessa abertura, você vai apoiar os pés lá atrás. Isso, inspira abrindo, apoia os pés lá atrás. Bem devagarinho aqui, tá? Joelhos flexionados, olha, para você empurrar o peito lá embaixo. Veja se essa postura é boa para você. Ela costuma ser uma postura muito neutra e bem importante para todo mundo, mas às vezes a gente tem aí uma limitação ou outra. Veja se você consegue empurrar o peito para baixo. Devagarinho você vai estender os joelhos. Leve os calcanhares lá para o chão, cabeça solta, não tem tensão nenhuma no pescoço. Esvazie os teus pulmões, faz um abdômen negativo lá, fica sem ar. E aí você vai voltar, apoiar os joelhos no solo. A tua perna esquerda bem flexionada aqui para frente.
E esse pé vai ficar para o ladinho, tá? O outro joelho vai escorregar lá para trás. Veja se a tua virilha aqui permite isso. Uma soltura na base. A gente não senta de lado, isso mesmo. A gente fica bem de frente para o chão, né? Pontinha dos dedos, aqui eu tenho o que a gente chama de utita, para poder empurrar mais o tronco para trás. Eu não vou largar a minha cabeça, eu vou deixá-la no prolongamento da coluna, o queixo está discretamente elevado, fecha os olhos. Aproveita aqui agora, tá? Você está liberando o corpo inteiro e abrindo o teu cardíaco. É o cardíaco onde a gente consegue trabalhar a coragem. Eu quero que você imagine um sol poderoso na altura do teu coração. E essa energia, a energia desse sol se expandindo para todos os lados. Muita, mas muita energia em expansão desse cardíaco. Faça uma inspiração aqui, acomodando o corpo inteiro, não dá para ficar retendo tensão em ponto algum. E quando você expirar, você vai descer o tronco. Veja se é possível apoiar uma mão sobre a outra e soltar o peso sobre a perna, sobre o quadril. Esvazie os teus pulmões. Quando você inspirar novamente, você eleva o tronco, apoia as mãos, recolha um pouquinho o teu joelho lá de trás, o pé lá de trás, para eu ter aqui a distância certa entre mãos e pé, né? Apoia o pé lá atrás, olha, e veja o quanto você consegue elevar essa perna que estava flexionada aqui na frente, lá para cima e para trás. Existem várias formas de fazer isso aqui. Aqui você pode elevar o quadril ou o isquio do lado esquerdo, né? E flexionar o joelho lá em cima. Ou você vai alinhar quadris e estender bem o joelho. Mantenha o quadril alinhado hoje, venha. Respira. Aquele pé que está lá em cima, fica firme aí. Aquele pé que está lá em cima, vem entre as mãos de novo. Vem entre as mãos. Pés paralelos. Olha só, você vai descansar aqui de novo. Entrelaça os braços. Pode deixar uma discreta flexão nos joelhos. Larga o corpo lá embaixo. Mais liberação para essa lombar. Fica. Fica. Faça mais uma expiração longa aí. E aí você vai levar o tronco lá para o outro lado, de uma forma que você compense. Vai lá na outra perna. Você vai lá na perna direita e vai deixar aquela perna flexionada agora. Naquela posição inicial. Isso. Escorrega o outro joelho lá atrás. Então agora eu estou compensando. Às vezes a gente se atrapalha, tudo bem. Deixa o pezinho aqui de lado, de frente para o solo. Libera essa energia que a gente tem aqui na base. Libera. Solta. Traz essa soltura para o resto do corpo agora, tá? Claro que se tá doendo alguma articulação, para tudo, mas se puder, libera. Abre esse cardíaco, fecha os olhos, empurra os ombros para trás. A mesma mentalização, aquele sol poderoso, radiando energia para todos os lados, bem na altura do teu coração. Respire nessa abertura. Eleva um pouquinho o queixo. Isto. E aí a gente vai descer, apoiar uma mão sobre a outra. Liberar ainda mais esses nervos da base, principalmente o ciático. Solta o corpo.
todo o corpo. Esvazie os pulmões, faça um shunhaka. E aí a gente sente o peso de todos os músculos. É o corpo 100% receptivo. Quando você respirar, você vai elevar aqui o tronco e vai sentar sobre essa perna flexionada para ficar de frente aqui para mim. Pode ficar de frente aqui para mim. Você vai puxar esse calcanhar direito mais próximo da base, tudo bem com o quadril. Aí você vai sentar mais os isquios no chão, vai deixar esse calcanhar direito o quanto for possível próximo da base, e o joelho da perna estendida para cima, né? Você vai tocar com a mão esquerda no joelho direito. Isso, a gente às vezes precisa de um tempo, né, para lembrar o que é direito e o que é esquerda. Totalmente normal. Eleve o braço direito, inspire. Tenta abrir bem essa região aqui, se for possível. Inspira, elevando. Solta o ar bem de lado lá para aquela perna que está estendida. Que você desça 1 centímetro, já está valendo, tá? Se doer muito o braço, deixa o braço lá para baixo. Mas se você puder, expire descendo tudo que puder, como se a mão fosse lá no pé. Dependendo de como eu tô, às vezes eu tô com tanta tensão por conta de outras atividades que eu sinto uma dormência nesses pontos de tensão. É pela falta mesmo de oxigenação. Tem que insistir. Agora de frente para essa perna. Você vai só daqui, olha, girar. Gira. O teu abdômen vai ficar voltado para essa coxa. Isso. Leve as mãos lá no tornozelo. 3 expirações. Fecha os olhos. Medita aqui, tá? 3 expirações para você soltar todos os pontos de resistência desse corpo. Tá doendo a coluna? Claro, se precisar, volta um pouquinho. Mas tá doendo lá, relaxa. Tá doendo o joelho? Relaxa. Observe cada ponto. Depois dessas 3 expirações, onde você busca o teu ponto máximo, você inspira, retornando para pegar essa perna que está flexionada, à direita, e passá-la por cima. Matsyendrasana. Vou cuidar das minhas glândulas agora, tá? Então você vai deixar a perna por cima, o pé apoiado no chão. Isso mesmo, gancho com o braço esquerdo. Mão direita lá atrás. Eu já jogo essa mão na linha do quadril, né? E como eu quero deixar os meus ombros alinhados, eu preciso ver se eu posso deixar a palma ou a pontinha dos dedos, que não fique assim, né? Então, eu tô abrindo o peito e tô buscando esse alinhamento. Feche os olhos e torça o que puder. Às vezes a gente tem uma ameaça de cãibra, como eu estou tendo aqui agora, porque eu fiz outros movimentos ontem de muita força para as costas. Agora, claro, o corpo está mostrando para mim o resultado, mas é só a gente ter paciência. Exale tudo o que puder lá para trás. Expire e torça tudo. Volta na inspiração para trocar. Estendeu, puxou o pé esquerdo, joelho direito para cima. Pode ficar de frente para mim. Fica de frente para cá. Isso, que senão depois eu me confundo também para cuidar de você. Joelho direito estendido, esquerdo flexionado. Então a mão direita vai lá no joelho flexionado agora. Então a mão direita lá, eleva o esquerdo. Isso, lá no teto, tá? Inspirou, solta o ar de lado para essa perna que tá estendida e solta mais. Expire soltando tudo.
E daqui você já vai girar para ficar de frente para essa perna. Abdômen voltado para a coxa. As mãos escorregam pela perna, vão lá na direção do pé. Solte a cabeça. 3 expirações. Na terceira você busca o máximo. E volta. Sempre lembrando, né, que a gente aqui está trabalhando o corpo físico, claro, com os estímulos para os nervos e glândulas. Passa aqui a perna flexionada por cima. Mas a gente também está estimulando os nossos meridianos. Então agora a mão esquerda lá para trás. E eu estou desopilando esses meridianos, né? A minha energia fica mais expandida na medida em que eu vou liberando. Gira o queixo lá por cima do ombro que está lá atrás. Fecha os olhos. Livre-se das tensões agora. Você vai torcer e relaxar. Torcer e relaxar mais. Vai lá no ponto máximo. E volta. Quando você voltar, você vai cruzar as pernas. Vai entrelaçar os dedos das mãos. Vai inspirar profundo, elevando expandindo toda a caixa torácica. Inspire. Aqui em cima solta o ar. Solta os braços lá em cima. Vamos mexer um pouquinho com a caixa torácica. Eleva um pouquinho de um lado. Eleva do outro. Se estiver incomodando alguma coisa, pode parar tudo, tá? Eleva o outro. Um lado pro outro. Tem muitos pontos de estagnação nesse corpo, né? Todos esses nozinhos que a gente vai sentindo aí são nozinhos de resistência que deixam a energia estagnada. Para o movimento. Solta o braço. Apoia as tuas mãos lá atrás no chão. Vou ficar de lado só para mostrar. Você vai apoiar as mãos. Veja se dá para fazer isso. Afunda um pouquinho o peito. O ombro se eleva. Você devagarinho vai soltar a cabeça lá atrás, porque essa região de trapézio é uma das regiões que a gente mais tem bloqueio, né? Onde a gente mais acumula tensão. Solta essa cabeça lá atrás. A gente já fez isso algumas vezes. Traga agora teu queixo no peito e abra o peito. Joga os ombros para trás. Isso às vezes é bem desconfortável até. Você vai abrir o peito, queixo bem para frente, cabeça para frente e para baixo só. E os ombros lá para trás. Volta. Se puder, do jeitinho que tá aí as pernas, vem com o tronco para frente. O que der, tá? Nem que seja só na mente, mas você vai deixar o teu corpo solto aqui para baixo. Se precisar, estenda uma das pernas. Mas libera bem esse pescoço. Nesse teu ponto máximo de flexão para frente, eu quero que você leve o tronco lá para a tua direita agora, olha só. Eu vou esmagar a cintura de um lado, o que me permite massagear suprarrenais. Então eu vou girar exalando, solta o pescoço. Eu fico falando para lembrar, né? Solta esse corpo. E volta. Voltou, vem para o centro. Faz essa mesma massagem para suprarrenais lá do outro lado. Exale. Nem que seja 1 centímetro apenas, mas faz o que o teu corpo está permitindo hoje.
volta para o centro, desenrola a tua coluna e volte a deixar as tuas mãos em Jnana Mudra, sobre os joelhos, palmas para cima. Feche os teus olhos, relaxe todos os músculos do teu corpo. Você vai fazer uma viagem com a tua consciência por cada pedacinho desse corpo. E relaxe. Alguma dor, se surgir alguma dor, eu quero que você mude, até para deitar no chão, tá? Mas eu quero que você relaxe o corpo inteiro. Mantenha-se conectado. Se você sentir que a mente entrou num torpor, eu quero que você faça uma inspiração profunda, buscando o brilho da atenção, assim. Às vezes a gente sente, né, esse torpor. Eu quero que você busque o brilho da atenção para sustentar essa presença. Relaxe mais profundo. Imagine que das tuas narinas, nas tuas narinas, Ida e Pingala, Ida é a direita, Pingala é a esquerda, né, são meridianos de energia. Começam esses meridianos e eles têm um formato, né, a fisiologia sutil é assim, eles começam nas narinas e passam aqui pelo primeiro chakra, ou pelo chakra que ainda está no corpo físico, né, o Agnya, eles passam por aqui e serpenteiam cada um dos principais chakras, até chegar na base. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer só alguns segundinhos aqui do Nadi Shodhana Pranayama, como a gente já fez algumas vezes. E a gente vai visualizar, quando estiver respirando pela narina esquerda, você vai visualizar essa energia toda, esse prana, penetrando pela narina e serpenteando esses principais chakras. Essa energia vai se acumular lá na base. Tá? Então, se você já conhece, pode começar. A gente começa bloqueando a narina direita, de preferência, inspire pela esquerda. Quando os pulmões estão cheios, você troca, solta o ar, inspire. Pulmões cheios, troque de novo, solta o ar. Expansão. Essa troca vai continuar. E eu vou falar aqui um pouquinho. Quando o ar está entrando pela narina direita, então, você visualiza micropartículas de luz penetrando por essa narina, serpenteando cada um desses principais chakras. Essa respiração ajuda muito no processo de deixar com que todos eles se mantenham em harmonia nas suas rotações. Está tudo na nossa mente. A gente tem um poder imenso aí, a gente já sabe disso, né? Então, visualize isso. Deixe esses teus centros de força em harmonia. E o mais mágico agora, deixe a tua mente entrar nessa harmonia. Sustenta a tua presença. Sustente a tua atenção nesse processo. Por alguma razão cansar o braço, pode trocar.
Você pode fazer essa técnica durante o dia, sempre que você sentir que a mente está muito agitada. Você pode fazer de 5 a 10 minutos. É uma forma de você entrar numa meditação muito poderosa. Mas por hora a gente vai encerrar. Na próxima vez que você expirar pela narina esquerda, termine o teu Nadi Shodhana Pranayama e relaxe um pouquinho mais profundo agora. Os braços, os ombros, as faces, a testa. Perceba o resultado de todos os movimentos. Perceba o resultado enquanto você mais uma vez se acomoda. Relaxe. E sem esperar absolutamente nada, mantendo-se nessa abertura, comece a visualizar um acúmulo de energia nesse ponto entre as tuas sobrancelhas. Como se todo o prana que circula em teu corpo se concentrasse nessa região do Agnya Chakra. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade em concentrar a atenção ali e visualizar alguma coisa, e tudo bem se isso for assim hoje. Mas você pode fazer um pequeno toque com um dos dedos ali naquela região para trazer mais a consciência. Mas sustente a tua atenção nesse ponto. E como eu falei agora há pouco, mantenha-se nessa abertura. É tão incrivelmente simples, a gente se coloca mais aberto e disponível para o universo quando a gente não espera coisa alguma. Não crie nenhuma expectativa. Só relaxe. Relaxe visualizando essa energia no ponto do Agnya Chakra, o que aumenta as nossas chances de acessar um pouquinho mais a nossa própria intuição. Aquiete-se, no corpo e na mente. Reconheça as sensações que surgem no teu corpo e se for alguma dor, alguma tensão, veja se isso não pode passar com uma consciência de relaxamento maior. Se você conseguir, veja se você consegue relaxar mais diante desse desconforto. Se não, tudo bem, é só mudar.
que a gente possa se manter nessa presença, que a gente possa, com essa presença, ter paz para o corpo, para a mente, para o espírito. Namastê.